Seja bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fel, eu sou escritor do livro Manual do Trouxa, criador do Neosimplismo e eu passo vergonha na internet fazendo esses vídeos pra você, tá? Seja muito bem-vindo aqui, muito obrigado por estar consumindo esse conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve, isso ajuda demais, gente. O preço que eu pago por falar das coisas que eu falo, do jeito que eu falo, é esse canal ser boicotado, é o alcance ser diminuído, é a não monetização de vários vídeos que eu faço, inclusive um dos assuntos que eu vou falar aqui, né? Eu deixei de ser ANCAP, gente, porque eu parei de fazer. Acho que o último vídeo que eu fiz sobre isso foi logo após o debate que eu fiz lá com o pessoal da Liga Racionalista, né? Que agora é o canal do Antônio Miranda. Um salve pra você, Antônio. Então é o seguinte, gente. O que aconteceu é que assim. E é normal que aconteça isso, porque eu repito isso em vários vídeos, né? Tudo que eu falo, tudo que eu escrevo pode estar errado, mas a busca pela verdade ela é honesta. Então, o que eu busco fazer nesse canal, assim, a âmbito pessoal também, né? É questionar tudo o tempo todo, né? E não ser dogmático, ou seja, eu não me apego a um conceito, a uma reflexão. O tempo todo eu posso mudar de opinião, né? E não necessariamente de opinião, porque a opinião seria a conclusão sem premissas, mas eu posso chegar a uma conclusão diferente com base em novas reflexões, em novas informações que eu obtenho. Então, um resumo, né, da minha história aí dentro do movimento ANCAP, eu me tornei, né, em 2015 para 2016, né, interagindo com um aluno meu de inglês que começou a falar umas coisas que, aí alguém me colocou num grupo lá de libertarianismo, né, lá na época que tava raiz ainda, né, algumas discussões sobre utilitarismo, depois entraram em outras questões ali. E aí eu comecei a estudar ética, né? Eu já estudava filosofia desde a época que eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, né? Eu me formei nessa faculdade em 2016, inclusive, e esse curso que eu fiz de publicidade e propaganda, ele foi multidisciplinar. Então você pode ver até nos meus livros aqui, ó, tem o Capital do Marx, tem o Jean-Baptiste Say, tem a Ação Humana do Mises, você vai ver o Locke, você vai ver o Rousseau, o Spinoza. Eu tenho um compilado aqui de várias teorias políticas, né? Por quê? Porque na hora que eu estava buscando conhecimento nesse sentido, eu pegava autores até antagônicos aí. Então eu estava lendo Mises, também pegava para ler Marx, ou pegava para ler o Rousseau e vários tipos de deduções ali, né? Para então eu chegar a uma conclusão que eu conseguisse fazer uma síntese de tudo isso e falar, vamos ver o que faz sentido. No meu livro tem um capítulo só sobre ética, tá? Que eu vou falar de moral e ética, né? Tem um capítulo sobre arranjo social. E o que eu quero que vocês entendam aqui? Eu vou responder se eu deixei de ser ANCAP ou não. Vocês vão conseguir responder isso por si só, né? Será que ANCAP é coisa de maturo, de adolescente revoltado? Enfim, aquela coisa de libertino, né? Em 2019 eu já tinha começado a estudar neurociência e isso começou a me dar um outro direcionamento dentro das minhas deduções filosóficas, né? Essa referência aí. Depois disso eu caí na sociobiologia. Eu recomendo em vários vídeos, né, o livro Sociobiology, a New Synthesis, do Edward O. Wilson, tá? Depois eu achei até interessante que eu vi no canal do Platinho ele comentando sobre esse vídeo, né? Aliás, um salve para você, Platinho. Então, gente, esse livro aí da sociobiologia girou uma chave na minha cabeça que era sobre o arqué biológico existencial, que é aquele impulso que está presente em todos os organismos vivos. E daí, né, estudando sociobiologia, né, eu já estava estudando psicologia, mas eu tendia mais para a parte do Jung, né, que é mais analítica, depois entrei na cognitivo-comportamental, e aí caí na psicologia evolucionista e, consequentemente, na biologia evolutiva, e aí combinou todas essas áreas de conhecimento que eu falava, eu preciso entender, né, o interpretador aqui, né, para também complementar o meu entendimento do macro. Afinal de contas, né, isso está no meu livro, inclusive, que a única certeza inicial que eu tenho, o axioma inicial que eu parto as minhas análises eu sou algo que existe e está ciente disso, ou seja, eu tenho certeza que existe a consciência, nem do eu tenho certeza, porque ele pode ser uma ilusão cognitiva, como eu já comentei em alguns outros vídeos aqui. Então, dentro disso, gente, eu acreditava numa ética absoluta. Né? Eu falava, ou você é ético, ou então você está
portando como um animal selvagem, né? Eu usava muito isso. Tem alguns comentários meus aqui respondendo, né, a algumas perguntas que era assim, pô, então você nem tem consideração à ética. Aí eu entrei em alguns estudos sobre veganismo, né, e ética no sentido de consideração por outros seres vivos, tá? Teve um libertário que produziu muito conteúdo sobre isso, eu não sei se ele ainda tá, eu esqueci o nome do cara agora, velho. Fabretti, acho que é. Um salve pra você, cara. Se eu errei seu nome, me desculpa, tá? Mas ele escreveu muito sobre isso, né? Sobre o fato de um animal não poder entender a ética, não exclui ele de ter consideração ética, entre outras coisas, né? Então eu entrei nisso também, né? Fui vegetariano, inclusive, por 10 meses. Inclusive eu estava indo na direção de me tornar vegano. Só que aí que tá o ponto central, gente. Com os estudos de sociobiologia, biologia comportamental, neurociência, psicologia evolucionista, eu entendi o que é a ética, para que ela serve. E aí eu entendi que ela é o resultado de uma característica biológica evolutiva que vai estar dentro de um comportamento que na natureza a gente chama de mutualismo, que por definição ele é excludente à iniciação de agressão ou de violência contra outros organismos vivos. Então, assim, dentro da natureza você vai ter 3 tipos de interação entre organismos vivos. A predatória, que é aquela que há um consumo imediato, né? Pensa na cobra comendo sapo, no leão comendo a zebra. Você vai ter a interação parasitária, que seria a relação predatória só que a longo prazo, que é um organismo vivo ali consumindo o outro. No caso de humanos, a relação parasitária, ela inclusive pode acontecer através de você convencer o outro ali que ela não é uma relação parasitária, mesmo ela sendo, mesmo você estar consumindo recursos desse organismo vivo sem estar oferecendo um equivalente na troca. Você ilude esse organismo vivo, né? Vocês já devem ter associado isso com o Estado, por exemplo. E uma monarquia você poderia colocar mais numa relação predatória. Dentro da natureza, isso é muito comum na hierarquia dos animais. Aí você vai ter vários tipos de arranjo social entre os animais. No âmbito de seleção sexual, você tem espécies de torneio, espécies de vínculo parental, que acontecem dentro desse mecanismo de relações predatórias, parasitárias, mutualistas. As tentativas teóricas de sistematizar uma organização social aí, né, comunismo, utilitarismo, se bem que o utilitarismo na verdade não entra tanto nisso, mas você pode pegar comunismo, socialismo, monarquismo, liberalismo e o ancapismo entre isso, né, são formas de você incentivar um comportamento, né, ou predatório, ou parasitário, ou mutualista. Então, quando eu consigo convencer todo mundo que Deus escolhe o rei e que você não pode contestar a legitimidade desse rei, eu estou usando uma ferramenta retórica de convencimento, que é uma característica biológica evolutiva de humanos, para que haja menos resistência a esses outros seres humanos serem dominados, ou seja, serem tratados como meros recursos. Quando a pessoa tenta legitimizar a escravidão dentro de um arranjo político, como já aconteceu ao longo da história, é a mesma coisa. Eu estou sistematizando um comportamento predatório parasitário. Então, da onde que entra a ética aí? A ética ela é um incentivo da relação mutualista. Por isso que a minha dedução ela fugiu. Antes eu usava muito a dedução da ética argumentativa, né, do Hope. E tinha alguma coisinha do Rothbard também, que eu tinha, e da Ayn Rand. Mas não é necessário se você for por esse caminho descritivo, entende? De você entender o que é o fenômeno, para que ele serve, que é a minha proposta com o neosimplismo. Lembra, eu estou combinando várias áreas do conhecimento. Então, se você deseja agir de maneira predatória ou parasitária, não é necessário que você justifique isso. Porque a justificação, a criação de um argumento é justamente para incentivar, né, aquele comportamento mutualista. O que pode acontecer é você tentar ludibriar o outro, criando um argumento
que na verdade, se você pegar a ação e o argumento, ele vai cair numa contradição, porque você está tentando convencer o outro a ser um mero recurso. Só que dentro da natureza existe um fortíssimo impulso de alguns organismos vivos se comportarem como um mero recurso. Entende? E isso acontece a níveis inconscientes. Então quer dizer que tem gente que nasce para ser gado, ela, não no sentido que ela sempre vai ser dessa maneira e não há possibilidade de mudança dela não ser um gado, mas ela nasce com esse impulso fortíssimo. Nós temos um outro impulso fortíssimo que é o senso de identidade de grupo e tribalismo. Você se identificar com um grupo e separar o mundo entre os que estão dentro do grupo do bem versus os que estão fora do grupo do mal. Então, moral e ética nesse sentido é um incentivo ao comportamento mutualista. Por isso que eu nem acredito que a ética exista fora dessas condições aí biológicas evolutivas. A gente não descobriu um negócio que estava ali no universo, a gente se adaptou. E por que a ética existe dessa maneira? Porque dentro da natureza, relações predatórias elas são vantajosas para o organismo mais forte, mais poderoso a curto prazo. Porém, a médio e a longo prazo ela é extremamente instável, porque o tempo todo um outro organismo ali pode tentar assumir o poder. As relações parasitárias, elas são vantajosas, né? Podem ser vantajosas a médio e a longo prazo até que elas sejam descobertas, né? Ou que aconteça ali do outro organismo parar de existir por algum motivo. Então ela também acaba sendo vulnerável. Dentro da natureza, a relação que é mais vantajosa dentro desses termos aí biológicos evolutivos é justamente essa relação de cooperação, de mutualismo. A gente não faz isso porque a gente é bonzinho, é porque quando a gente consegue ter esse encaixe, opa, eu preciso disso que você tem e eu posso te fornecer isso aqui que eu tenho e você não tem. Quando há essa troca nesse sentido, mesmo que até a níveis inconscientes, ambos prosperam, entende? Então, bem, mal, certo e errado só existiria com a criação de um conceito para definir, para categorizar um processo biológico evolutivo que é natural. E quando eu falo que é natural, não há juízo de valor, não estou falando que deva ser assim, não estou cometendo a falácia naturalista, nem precisa pensar em guilhotina de Hume quando eu falo disso. Eu só estou descrevendo o que já acontece. Então, assim, se você considerar um ANCAP alguém que incentiva uma relação mutualista e que é contra a iniciação de agressão ou de força física, de violência contra indivíduos ou outros seres vivos pacíficos, nesse sentido, eu continuo sendo ANCAP. Se você falar que ANCAP é outra coisa diferente disso, então talvez eu não seja mais, entende? Eu estou evitando usar esses termos e falar desses assuntos porque eu já falei muito disso, né? Igual, mesma coisa os vídeos de NoFap, entre outras coisas aí, né? Então, uma vez que eu excluo o que eu tinha para falar daquele assunto, eu paro de falar para não ficar repetitivo e tentar trazer um conteúdo novo para vocês. Então, vocês entenderam aí o que seria a ética e a moral nesse sentido aí? Você pode colocar até no mesmo balaio, tentar não separar, mas é um incentivo à relação mutualista. Então, Mike, você ainda é vegano? Não, a mesma consideração que eu tenho por animais é a que eu tenho por seres humanos, porque eu não tenho na minha cabeça essa hierarquia que um é mais importante que o outro. Então, nem o cachorro é mais importante que o ser humano, nem o ser humano é mais importante que o cachorro. Só que eu entendo que a gente tem um impulso de querer fazer cópia dos próprios genes, então muita gente vai querer hierarquizar, né, como Aristóteles fez lá, o humano no topo. Outras pessoas, né, vão falar assim, não, eu prefiro que o humano morra e os animais não, porque o animal é melhor, é inocente, não sei o quê. Também entendo isso dentro da sociobiologia e da biologia evolutiva como um mecanismo natural. Seria equivalente, né, àquela pessoa que não quer ter filhos, mas ela cuida dos sobrinhos, é o tio e a tia legal, ou seja, ela está de uma maneira ajudando e favorecendo, né, a cópia dos próprios genes de maneira indireta, né? Um irmão que você vai ter 50% aí de compatibilidade genética, ou primos também, que você pode ter lá 25%, né? Então, isso o Robert Sapolsky explica, né? Vou ver se eu deixo aqui, ó, no curso dele de biologia evolutiva, tá, gente? De biologia comportamental, inclusive. Então, qual que é o arranjo social que eu
defendo no sentido de vejo ser mais efetivo, mais vantajoso e gostaria de fazer parte, um arranjo social mutualista, tá? Então, dentro desse arranjo, você pode ter diferentes configurações, inclusive, desde que ele seja voluntário. Se ele não for voluntário, você já está agindo de forma predatória, está forçando a pessoa a participar, né? Então, dentro disso, o Estado, nos moldes que ele está hoje, ele vai estar dentro das relações parasitárias ou predatórias, por mais que as pessoas acreditem que seja uma vantagem, que seja a única forma possível de arranjo social. Tá? Então acho que ficou claro para vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acham disso, e se tiverem dúvidas sobre tudo isso que eu falei, vejam a playlist Política e Filosofia, e a playlist de Neosimplismo vai te dar uma luz, tá bom? Obrigado por ficar comigo até aqui. Beijo do trouxa.